Tudo começou em uma manhã aparentemente comum em Vancouver, no início de julho de 1991, até que uma cena silenciosa e perturbadora transformaria para sempre o curso das investigações policiais. De um container de lixo em um estacionamento isolado, emanava um calor anormal e um odor que ninguém ali esqueceria tão cedo. O que parecia ser apenas mais um incêndio urbano, aos poucos, revelaria segredos enterrados sob as cinzas. Segredos envoltos em fumaça e em silêncio. À medida que as peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a emergir, os detetives perceberam que estavam diante de algo muito maior do que um comum. Aquela era uma história marcada por beleza, ambição, sedução e destruição, que lentamente se revelaria, arrastando todos os envolvidos para um redemoinho de mistério e terror. E tudo começou com uma mulher que ninguém conseguia identificar ainda. Felizmente, o verdadeiro responsável pelos atos terríveis que serão aqui narrados foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Na manhã abafada de 6 de julho de 1991, na cidade de Vancouver, Canadá, Milton Dias caminhava sem pressa pelos fundos do estacionamento, carregando um saco de lixo comum, como fazia rotineiramente. Mas, para Milton Dias, o dia 6 de julho de 1991 não seria como os outros. Ao se aproximar da grande lixeira metálica, ele notou algo fora do comum. O recipiente, embora colocado à sombra, emanava um calor incomum, quase febril, como se ali dentro ainda pulsasse um incêndio recente. Curvando-se com hesitação, Milton lançou um olhar para o interior do container. No fundo, encolhida em um dos cantos, havia uma figura escurecida, retorcida, tão consumida pelas chamas que sua forma parecia ter sido moldada pelo próprio fogo. Por um instante, o tempo pareceu parar. Aquilo que ele via e ainda tentava compreender desafiava sua mente. Milton não conseguia distinguir se era um animal ou algo infinitamente pior. Mas então, a suspeita caiu sobre ele com um peso esmagador. Talvez fosse um ser humano. Essa simples possibilidade cravou-se como uma lâmina fria em seu pensamento. Ainda assim, ali estava, completamente queimado, silencioso e terrível, um espectro do que antes havia sido uma vida. Milton imediatamente ligou para a polícia. Os restos carnívoros foram cuidadosamente removidos e levados ao necrotério, onde as piores suspeitas foram confirmadas. O que estava ali era uma pessoa. Agora começaria a difícil tarefa de identificação. Devido ao estado daquela pessoa, qualquer outro tipo de identificação tradicional, como reconhecimento facial, era completamente inviável. Também sabia-se desde o início que não haveria qualquer possibilidade de uma análise lofoscópica. As impressões digitais estavam fora de questão. Restavam apenas cerca de 16 quilos de um material semelhante a carvão, o que representava um enorme desafio para os médicos legistas. Isso porque havia muito pouco com o que eles conseguiriam trabalhar, e não se sabia nem mesmo a causa da morte, se estava relacionada ao fogo ou então a outro fator. Durante a autópsia, a médica legista responsável por tal exame não conseguiu encontrar nenhuma pele que tivesse sido poupada, mas ela identificou uma pequena mecha de cabelo na área onde a cabeça estava em contato com o chão da lixeira, e essa ficou relativamente mais protegida do calor. Os fios de cabelo pareciam ser de cor loiro avermelhada e, inicialmente, pareceu que poderiam ser um ponto de partida para a investigação. Porém,
Logo foi verificado que o calor intenso havia destruído os folículos capilares que poderiam ter sido usados para análises de DNA. As radiografias do crânio, desenvolvidas sob a luz pálida do laboratório forense, trouxeram à tona uma cena de terror inimaginável. Espalhados como estilhaços de um pesadelo, inúmeros fragmentos metálicos jaziam entre as sombras densas do osso. Fragmentos cruzavam o crânio como rachaduras em um vidro prestes a partir, traçando um mapa macabro que dava informações acerca do que tinha acontecido. Os fragmentos metálicos extraídos contavam parte da história sinistra. Eles eram restos deformados de projéteis disparados por uma calibre 22, tão castigados pelas forças destrutivas a que foram submetidos que qualquer esperança de identificação balística se dissipava como fumaça ao vento. Com essa descoberta, uma certeza se instalou. Aquele caso tratava-se, sem margem de erro, de um ato frio e deliberado. Os projéteis deixaram um rastro de devastação interna, com danos irreversíveis. A análise meticulosa dos seios nasais e das fraturas revelou um detalhe sombrio. Havia grande acúmulo de entre as estruturas, indicando que no momento em que os projéteis se alojaram, o coração daquela pessoa ainda pulsava. Entretanto, o calor intenso, voraz e impiedoso não se contentou apenas em agir sobre a carne e os traços da identidade. Ele alterou a própria composição do sangue, alterando suas propriedades de tal forma que qualquer esperança de extração de DNA se extinguiu. O fogo, cúmplice mudo daquele ato hediondo, apagou não apenas uma vida, mas também qualquer vestígio que pudesse contar a sua história. Os resultados da autópsia revelaram mais informações. A análise dos pulmões indicou que nestes não havia sinais de inalação de fumaça, o que significava que a pessoa já não respirava antes da fumaça se instalar na caçamba de lixo. Uma análise dos órgãos internos indicou que aquela pessoa se tratava de uma mulher adulta. Para tentar chegar a uma identificação, os investigadores pediram a ajuda de um odontologista forense, a quem foi pedido para examinar o que restava da arcada dentária da mulher. Segundo ele, aquela mulher tinha sido exposta a um calor intenso e parecia não haver nada de grande proporção que pudesse ser analisado. Mas, quando observou com mais atenção, o odontologista forense ficou surpreso ao ver que, sob a superfície carbonizada, a mandíbula e os dentes permaneciam intactos. Isso aconteceu porque aquelas estruturas estavam protegidas por barreiras naturais, como a saliva presente na cavidade oral, e também devido aos gases do estômago que se expandem e empurram a língua para fora. Isso faz com que os dentes sejam frequentemente a parte do corpo que melhor resiste ao fogo. Ao estudar os padrões de crescimento dos dentes e do crânio, o odontologista forense estimou que a mulher tinha entre 24 e 30 anos de idade. E ao analisar detalhadamente as radiografias, ele encontrou mais uma surpresa que se tornaria de grande importância. A mulher possuía uma condição dentária extremamente rara, chamada mesiodens. Mesiodens é o nome dado a um dente extra que nasce entre os dois dentes da frente, os incisivos centrais da arcada superior. Esse dente é considerado um tipo de dente supranumerário, ou seja, um dente a mais além da quantidade normal que as pessoas geralmente têm. Normalmente, o mesiodens é pequeno e pode ter uma forma estranha, às vezes cônico, ou em formato de tubo, ou até mesmo deformado. Pode não nascer, ficando preso dentro da gengiva ou osso, ou erupcionar, aparecer na boca. Ele pode desalojar ou atrapalhar o crescimento normal dos dentes e, muitas vezes, é descoberto por radiografias. A causa exata ainda não é totalmente conhecida, mas acredita-se que haja fatores genéticos envolvidos. E, além da mesiodens, as radiografias também revelaram que aquela mulher tinha feito muitos procedimentos dentários e estes eram de alta qualidade. Àquela altura, já havia transcorrido 48 horas desde a descoberta macabra e a angústia entre os investigadores começava a crescer como uma névoa espessa. Nenhuma pista concreta havia emergido, nenhum nome para o verdadeiro culpado e, além disso,
nenhum nome para a pobre mulher encontrada na lixeira. A incerteza corroía o ânimo da equipe e um pensamento sombrio começava a se insinuar. Talvez aquela fosse uma investigação destinada ao fracasso, que se arrastaria por meses ou até mesmo anos, sem que fosse possível chegar a nenhum desfecho. Os jornais captaram o desespero silencioso dos bastidores e noticiaram, quase como um sussurro de condenação, que os detetives não tinham esperança de identificar a vítima. As informações eram escassas, dispersas como cinzas ao vento. Poucos acreditavam que seria possível reconstruir aquela história apagada pelo fogo. A polícia tinha em mãos um caso brutal, um verdadeiro mistério, e nenhuma pista por onde nem mesmo começar. Havia apenas uma certeza: alguém havia cometido uma atrocidade inimaginável e a justiça teria que ser servida. Os investigadores então resolveram fazer o caminho inverso e foram checar os registros de pessoas desaparecidas. Ao fazer isso, teve um caso em especial que chamou a sua atenção. Tratava-se de Lynn Breeden, uma mulher de 30 anos, loira, vista pela última vez no dia anterior à descoberta macabra. Ao comparar os registros dentários de Lynn Breeden com os da mulher encontrada, os peritos fizeram uma descoberta reveladora. Lá estava o mesmo dente extra acima da gengiva e os mesmos trabalhos dentários. O odontologista forense afirmou com convicção que Lynn Breeden era a pessoa que havia sido encontrada. Para ele, não restava a menor dúvida. No momento em que viu o Mesiodens e os outros tratamentos nos dentes, tudo levava à conclusão de que se tratava da mesma mulher, a pobre mulher encontrada no container de lixo. Mary Lynn Kimberly Breeden, mais conhecida como Lynn, nasceu no dia 18 de dezembro de 1961 em Portage la Prairie, Manitoba, Canadá. Desde pequena, sua beleza era algo que chamava atenção, um tipo de presença que parecia iluminar cada ambiente em que entrava. Belos cabelos, olhos claros que carregavam a inquietude do mar e um sorriso que quem via jamais conseguia esquecer. Não tardou para que todos ao seu redor comentassem que Lynn tinha nascido para brilhar. Na juventude, sua beleza abriu portas. Lynn desfilou por passarelas locais, estampou anúncios e, por um breve e cintilante momento, flertou com a fama ao posar como modelo para revistas renomadas, incluindo uma seção que a eternizou nas páginas da Playboy. Ela frequentava os clubes mais exclusivos de Vancouver, era reconhecida nas ruas e seu círculo de amizades crescia com empresários, artistas e jovens que, como ela, acreditavam que o futuro era feito de promessas brilhantes. Mas a cidade que seduz também é a cidade que consome. Em meio às luzes dos clubes noturnos, ao glamour superficial e às festas intermináveis, Lynn encontrou algo que lentamente começou a roubar o seu brilho. No início, era apenas um escape inofensivo, um ritual compartilhado entre sorrisos e brindes. Porém, com o passar dos meses, tornou-se uma necessidade cruel, uma presença constante que entorpecia não apenas seu corpo, mas também os seus sonhos. Seu trabalho como modelo tornou-se esporádico. Para sobreviver, Lynn aceitou empregos como garçonete em clubes masculinos, lugares onde a promessa de uma vida luxuosa parecia cada vez mais distante, substituída por noites longas, olhares vazios e promessas quebradas. Lynn continuava sendo bela, mas agora havia algo em seu olhar, uma tristeza discreta, uma sombra que nada, nem mesmo a maquiagem podia esconder. A última vez que Lynn Breeden foi vista com vida foi numa noite abafada de sexta-feira, enquanto caminhava sozinha pela movimentada Robson Street, em Vancouver. Logo, a polícia descobriu que o namorado de Lynn morava naquela mesma rua, em um prédio discreto. O namorado de Lynn chamava-se Chris Paycook, um nome já bem conhecido nos registros policiais. Isso porque ele era um trafi local que transitava nas margens perigosas da cidade. Quando foi interrogado,
Chris Pay Cook não hesitou em admitir que esteve com Lynn naquela noite. Com uma calma inquietante, Chris contou aos investigadores que no início da noite, Lynn passou em seu apartamento, onde os dois beberam, conversaram por horas e acabaram se entregando a um encontro íntimo. Mais tarde, os dois decidiram seguir para um clube local chamado Celebrities, onde as luzes piscantes e a música alta ofereciam um refúgio caótico para quem quisesse desaparecer. Como se a noite não fosse suficiente, a seguir aos Celebrities, Chris e Lynn decidiram ir para um clube noturno clandestino, um lugar onde as regras se desfaziam nas sombras. Chris afirmou que nesse clube clandestino, no after, durante aquela madrugada longa e turva de 6 de julho de 1991, Lynn começou a se comportar de maneira que ele considerou inapropriada, pois, apesar das idas e vindas, ela era sua namorada e estava ali com ele. Porém, isso não a impediu de começar a flertar abertamente com outros homens. Chris Pay Cook disse aos investigadores que, com o orgulho ferido e já extremamente cansado, não apenas fisicamente, como também daquela situação, ele resolveu ir embora, deixando Lynn para trás, abandonando-a à sua própria sorte. Chris confirmou com convicção que aquela foi a última vez que ele a viu. A sua história era simples, talvez simples demais para o faro dos detetives. Apesar das suspeitas iniciais, a polícia logo se viu diante de um impasse. O álibi de Pay Cook resistiu às verificações e, por ora, não havia provas que o ligassem diretamente ao ocorrido com Lynn. Naquele momento da investigação, as pistas pareciam evaporar no ar e o caso, ainda envolto em mistério, ameaçava transformar-se em um beco sem saída, sombrio e desesperador. No início da investigação, o namorado parecia um suspeito promissor, uma peça que talvez se encaixasse no quebra-cabeça sombrio do ocorrido com Lynn Bredin. Mas, à medida que os detetives analisavam sua história com precisão cirúrgica, confrontando horários, testemunhos e provas, perceberam que, no que dizia respeito a ele, aquele caminho era de fato um beco sem saída. A frustração começava a crescer entre a equipe investigativa, ameaçando a esperança já frágil de solucionar o caso. Foi então que uma nova pista emergiu das sombras, carregada de possibilidades. O telefone da polícia tocou e do outro lado da linha, uma pessoa inesperada. Ele apresentou-se como sendo gerente de um banco, mais especificamente do banco onde Lynn Bredin mantinha sua conta. Ele disse que tinha algo importante a revelar. Segundo ele viu a notícia sobre Lynn na televisão e qual foi o seu espanto quando ele foi informado que ela estava ali na agência, tentando sacar todo o dinheiro de sua conta. Na verdade, não exatamente Lynn, mas sim uma mulher que se apresentou como tal. O gerente do banco explicou aos investigadores que uma mulher muito nervosa havia se passado por Lynn e tentado sacar todo o dinheiro que a ex-modelo tinha em sua conta. A funcionária do banco, sem desconfiar de imediato, ofereceu-se para atendê-la. A impostora, com mãos aparentemente firmes, mas olhar inquieto, assinou um formulário de saque pedindo cerca de $4.000, praticamente tudo o que restava na conta de Lynn. Mas havia algo de errado. A mulher diante dela não era Lynn Bredin.
As imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local revelaram a figura da impostora, lançando olhares rápidos para a janela, como se buscasse a confirmação silenciosa de um cúmplice à espreita. No entanto, o brilho implacável do sol que inundava a calçada mascarava qualquer chance de identificar quem estava do lado de fora. Quando a dúvida foi lançada sobre a sua identidade, a mulher abandonou o banco às pressas, sumindo como um fantasma em plena luz do dia. Desesperados por pistas, os detetives recorreram à unidade de fraude na esperança que alguém ali reconhecesse o rosto da farsante ou que ela tivesse um histórico de golpes semelhantes. Eles vasculharam registros, cruzaram nomes e rostos, seguiram todas as trilhas possíveis como quem procura um sussurro no meio de uma tempestade. Mas, mesmo depois de todo o esforço, a resposta que emergiu foi um silêncio pesado e insuportável. O mistério apenas se adensava. A polícia então lançou um esforço total para encontrar a mulher que tentou se passar por Lynn, já que aquela era a única pista que eles tinham sobre o caso. O jornal local publicou uma foto da mulher no banco e pediu que qualquer pessoa que a reconhecesse entrasse em contato. Em poucas horas, uma denúncia anônima identificou a mulher como Tonya Forrester. Com essa informação, os investigadores foram até Tonya, explicaram a gravidade da situação e perguntaram por que ela tinha tentado sacar todo o dinheiro da conta de Lynn. Tonya Forrester contou à polícia que tinha recebido a carteira e os documentos de Lynn de um homem chamado Chris Cruz, que lhe disse que tudo aquilo havia sido roubado. Juntos, eles combinaram que Tonya se passaria por Lynn e esvaziaria sua conta bancária antes que o roubo fosse descoberto. Tonya afirmou que, naquele momento, não sabia que a carteira pertencia a uma mulher que já estava sem vida. Tonya parecia estar dizendo a verdade, e apesar dela não parecer estar envolvida nos trágicos eventos ocorridos com Lynn, ela deu aos investigadores o nome de alguém que poderia estar: Chris Cruz. Chris Cruz era uma figura incomum. Modelo, ator, estudante da Universidade da Colômbia Britânica e com planos de entrar para a Faculdade de Medicina. Chris Cruz também atendia pelo nome artístico de Tony Devins, nome que usava quando estava trabalhando como stripper e acompanhante profissional. Chris Cruz também era conhecido por seu consumo intenso de cocaína. Ao ser interrogado, ele afirmou que, na noite do ocorrido com Lynn Breeden, ele esteve primeiro no clube Love Affair e depois no mesmo after hours frequentado por Lynn e pelo seu namorado. Ele afirmou que ficou no after apenas cerca de 20 minutos, tempo após o qual ele apanhou um táxi e foi para a casa de uma de suas namoradas. Quando questionado acerca do seu envolvimento com Tanya e com a carteira de Lynn Breeden, Chris disse que no dia seguinte um amigo lhe entregou o conteúdo da bolsa de Lynn, explicando que a bolsa havia sido roubada. Os investigadores então lhe perguntaram se poderiam revistar o seu carro, e Chris respondeu que sim. Quando questionado sobre o modelo do veículo, descreveu-o como um Altima cinza modelo Bale. Os investigadores perguntaram onde o carro estava, e Chris afirmou que o veículo não estava funcionando muito bem, razão pela qual ele o tinha deixado na casa de sua avó em Surrey. Mas o que Chris Cruz não sabia era que ele já estava sob vigilância policial. Os agentes sabiam que ele tinha ido de carro até a sede da polícia para ser interrogado e o veículo estava estacionado a poucos metros dali. Inicialmente, surgiu a suspeita de que, se ele mentia sobre o seu carro, tentando fazer com que os policiais pensassem que o carro de sua avó era o seu, isso poderia significar que ele e o seu veículo guardavam algum segredo e poderiam estar conectados ao caso de Lynn. O carro foi localizado e mantido sob custódia para ser alvo de uma perícia. Enquanto isso, especialistas em imagem reprocessavam a fotografia do banco para remover o brilho do sol na janela, e essa análise teve sucesso. Eles conseguiram identificar a pessoa que estava do lado de fora, enquanto Tonya Forrester tentava sacar o dinheiro de Lynn. Essa pessoa era Chris Cruz.
Quando os peritos forenses examinaram o carro de Chris, de pronto, eles perceberam que havia pingos vermelhos na parte externa do veículo. No interior, havia ainda mais. No porta-malas, foram encontradas roupas e coisas pessoais de Chris Cruz, indicando que ele provavelmente estava morando no seu carro já há algum tempo. O que era curioso, mas no veículo também havia provas que poderiam associá-lo ao ocorrido com Lynn. No carro, a polícia encontrou um rifle calibre 22, um galão de 5 litros de gasolina e o paletó que Chris Cruz usava na boate naquela noite. No bolso do paletó, eles encontraram um pingente da Playboy manchado de sangue, semelhante ao que Lynn Breeden usava em uma fotografia. Muitos itens dentro do carro estavam cobertos de sangue, como o pneu step, roupas, um álbum de fotografias e uma barra de ferro encontrada no banco de trás. Entretanto, apesar de todas essas evidências, a polícia enfrentava um problema sério. Não havia como confirmar se o sangue encontrado no carro era proveniente de Lynn Breeden. Eles podiam muito bem processar as amostras de fluido vermelho encontradas no veículo e obter um perfil genético. Mas um perfil genético por si só não identifica uma pessoa, porque não traz atrelado a si a identidade do indivíduo. Uma identificação genética é um ato de natureza comparativa. A maior dificuldade era saber com o que comparar as amostras, já que os materiais normalmente usados para esse fim, que são os tecidos do corpo e amostras de toxicologia, haviam sido danificados pelo fogo e era impossível extrair DNA. Se a polícia não encontrasse um meio de ligar o sangue no carro a Lynn Breeden, Chris Cruz sairia impune. Os investigadores tinham muitas provas circunstanciais ligando Chris Cruz à vítima. Sangue no carro, em suas roupas, além de cabelos e sangue na barra de ferro no banco traseiro. Havia tanta evidência que seria uma grande injustiça se o suspeito tivesse conseguido destruir o corpo a ponto de nenhuma delas poder ser usada para incriminá-lo. O incêndio incinerou o corpo de Lynn Breeden, destruindo qualquer chance de se obter um perfil genético através de seus tecidos, pele, sangue, saliva e folículos capilares. Todas as fontes usuais para testes de DNA haviam sido consumidas pelas chamas. Mas havia uma pessoa que estava acompanhando o caso pelas notícias da televisão e dos jornais, e graças a ela, a investigação do caso Lynn Breeden teria uma grande reviravolta. O Dr. David Sweet, odontologista forense, acompanhava o caso pelas notícias e resolveu dar o seu palpite. Ele sugeriu uma técnica que não havia sido tentada antes: extrair material genético de dentro dos dentes da vítima, mais especificamente da polpa dentária. A ideia foi levada adiante. Ossos e dentes foram enviados ao seu laboratório forense. O Dr. David Sweet concentrou-se nos dentes do siso inclusos, que ainda estavam presos à mandíbula superior e inferior, e também no mesiodens, o dente extra que Lynn tinha entre os incisivos centrais. Ele acreditava que esses dentes estariam mais protegidos do calor por estarem localizados no núcleo do corpo, longe da fonte direta do fogo. A polpa foi extraída e enviada ao laboratório de genética forense, acompanhada das amostras de sangue coletadas no carro de Chris Cruz. Ninguém imaginava que seria possível usar a polpa dentária para obter DNA. Foram utilizadas técnicas que na altura eram comuns, mas atualmente não são as mais comumente usadas nas análises de rotina no laboratório de genética forense. Naquela análise, as células foram extraídas da polpa e tratadas com reagentes químicos que romperam as células e libertaram o DNA. Em seguida, esse material genético foi fragmentado, marcado com corante radioativo e colocado em um gel de eletroforese, onde foi submetido a um campo elétrico.
fragmentos separados foram visualizados em um filme de raio-x chamado autorradiograma, que se assemelha a um código de barras. Quando os cientistas compararam o perfil genético obtido através do sangue encontrado no porta-malas do carro, no paletó e no álbum de fotos com o perfil obtido a partir do DNA extraído da polpa dentária, houve uma correspondência perfeita. Ficou muito claro que o DNA dos diversos itens analisados coincidia com o perfil genético obtido dos dentes da vítima. Com base nas evidências forenses, Chris Cruz foi acusado de ter tirado a vida de Lynn Breeden. Chris Cruz foi formalmente acusado de homicídio no dia 17 de julho de 1991, 11 dias após a descoberta dos restos mortais carbonizados de Lynn Breeden. A acusação foi baseada em evidências forenses inovadoras, incluindo a correspondência do DNA extraído da polpa dentária da vítima com o sangue encontrado em itens que estavam no carro do acusado. Durante o julgamento, a acusação expôs a sua teoria acerca do ocorrido. De acordo com a promotoria, os fatos nas primeiras horas da madrugada de 6 de julho de 1991 aconteceram da seguinte maneira. Naquela noite, no after, o clube noturno que funcionava após o horário regular, Lynn Breeden e seu namorado discutiram após ela flertar com outros homens. Após o desentendimento, o namorado, frustrado, deixou o local sozinho. Testemunhas relataram que naquela noite, Lynn estava avidamente procurando por cocaína e em algum momento deparou-se com Chris Cruz. Havia indícios de que os dois já se conheciam, pois ambos trabalhavam como modelos, frequentavam os mesmos lugares e, aparentemente, compartilhavam o mesmo interesse pelo uso da droga. Na madrugada, os dois deixaram o clube juntos. Acredita-se que houve uma discussão entre eles, possivelmente relacionada ao pagamento por alguma substância que Chris Cruz possa ter fornecido. De acordo com os achados, a tensão entre Chris e Lynn Breeden se intensificou. Ele teria parado o carro e, em um momento de fúria, pegou em uma barra de ferro que estava no veículo e usou-a em Lynn Breeden na cabeça e no rosto. Enquanto ela jazia, quase sem vida, com o fraturado, Chris pegou uma calibre 22 e atirou 3 vezes contra a cabeça da modelo. A seguir, Lynn foi colocada no porta-malas e levada até o estacionamento deserto, onde Cruz a colocou dentro de uma lixeira. Em seguida, despejou um galão de gasolina que ele mantinha no carro e acendeu um fósforo. Ninguém estava no local e as chamas arderam por horas, até que um funcionário do estabelecimento chegasse para começar o seu dia de trabalho e verificasse o conteúdo da lixeira. Sem as provas científicas obtidas, os restos mortais poderiam ter permanecido sem identificação e o sangue encontrado nos itens que estavam no carro de Chris Cruz jamais teria sido vinculado a Lynn. A comparação do DNA retirado da polpa dentária com o fluido encontrado no veículo e em outros itens foi decisiva. Essa análise genética permitiu a ligação de todas as provas com a vítima, o crime e o acusado. O caso representou um marco para a ciência forense, sendo a primeira vez em que a extração de DNA a partir de um dente foi usada em um processo criminal. Chris Cruz foi condenado por homicídio em segundo grau pela morte de Lynn Breeden e foi sentenciado a cumprir uma pena de prisão perpétua. Lynn era considerada uma mulher muito bonita e muitas pessoas reconheciam que ela tinha potencial para alcançar diferentes caminhos e oportunidades. Infelizmente, envolveu-se com o uso de cocaína, o que acabou por colocá-la em uma sequência de eventos que culminaram com o seu fim trágico. Chris Cruz também era considerado um homem bonito, com várias oportunidades à frente. Ele estudava na universidade local e buscava construir uma carreira,
mas sua vida também foi destruída pelas suas escolhas, sendo mais uma existência desperdiçada como resultado direto do envolvimento com drogas. Muitos afirmam que, se não fosse o uso dessa substância, nada disso teria acontecido. E você, qual é a sua opinião acerca desse caso? Você acha que se Lynn e Chris Cruz não fizessem uso dessa substância, essa tragédia não teria acontecido? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Caso tenha gostado, por favor, deixa aqui o seu like, um comentário, pode ser até mesmo um ponto ou um emoji, e se possível, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Caso você tenha interesse e também a possibilidade, considere se tornar um membro do canal Genética Forense, porque assim você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto por aqui e também acesso a conteúdo exclusivo. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço. Eu sugiro que você assista a este vídeo aqui, cujo link eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Até lá!